Olá pessoal, estamos aqui novamente no Música Proparoxítona. Hoje focando aqui um cantor-compositor dos mais famosos, dos mais experientes e que mais influenciaram a nossa música popular nos últimos 50, 60 anos. Agora, dia 5 de junho, quem está fazendo 80 anos redondos é o tremendão Erasmo Carlos. Há praticamente 2 meses atrás, nós aqui comemoramos os 80 anos de Roberto Carlos, o seu eterno parceiro, e hoje é dia de estar falando do Erasmo Carlos. Erasmo, como eu disse, se destacou como grande parceiro, uma das maiores parcerias da nossa música popular brasileira, e começou lá junto com o Roberto, lá no final da década de 60, 50. 57, formou lá um grupo, lá os Sputniks. Na verdade era a turma da Tijuca, a qual fazia parte Roberto, o Erasmo, Sebastião Maia, que foi aí o nosso eterno Tim Maia. O conjunto acabou não dando muito certo, teve algumas brigas. Depois Roberto saiu, seguiu a sua carreira, ficou lá nos Snakes, mudou o nome para os Snakes. E o Erasmo foi mais do lado do rock and roll. Então fez parte da primeira fase aí do Roberto Carlos lá na Jovem Guarda, fez uma versão lá da música Splish Splash, que fez muito sucesso com o Rei. E continuou no rock and roll aí, na Jovem Guarda, como eu disse, durante a década de 60. Erasmo acabou fazendo a sua carreira solo ao longo da década de 60, 70, 80, enfim, há mais de 60 anos que Erasmo Carlos vem aí na estrada trabalhando. Os grandes sucessos, as grandes canções do rei Roberto Carlos têm o nome lá do Erasmo. Existe até aí uma dúvida, um mistério aí com relação a quem é o letrista, quem é o músico. E o fato é que eles sempre contam que ora um faz a letra, outra hora faz a música, às vezes os dois fazem, às vezes somente um e coloca uma frase ou um acorde e coloca o nome dos dois, mas isso não importa muito. O que importa é que a carreira do Roberto Carlos não teria sido a mesma se não fosse aí o tremendão Erasmo. Então, Erasmo se não ficou na sombra aí do Roberto, fez sua própria carreira. Lá na década de 60 ainda, lançou alguns discos. O intuito aqui não é mostrar as músicas do Erasmo, os seus maiores sucessos, mas pensar algumas músicas, alguns sucessos que o pessoal lembra da carreira dele, solo dele, né? Na verdade, relembrar sucessos do Erasmo acaba se misturando aí com as músicas do Roberto. Um grande sucesso lá da Jovem Guarda, podemos dizer, Gatinha Manhosa, que é uma música lá que todo mundo lembra do Erasmo. O pessoal aí até de uma geração antes da minha vai lembrar aí de Gatinha Manhosa, uma música que depois foi regravada por vários cantores, Léo Jaime e tantos outros cantores da geração 80 e 90, que tem como Erasmo Carlos o grande ídolo. Na verdade, Erasmo foi o precursor aí, juntamente lá com o Carlos Imperial, que era produtor, e todo aquele pessoal da Jovem Guarda, do rock no Brasil. Depois veio o Raul Seixas, que se tornou aí um grande ícone do rock, mas o Erasmo é o grande divulgador do rock aqui no Brasil, desde a época do Elvis Presley, lá no final da década de 50. Então, vamos colocar aqui algum sucesso. Gatinha Manhosa, como eu falei. Depois Roberto entrou na década de 70, fez alguns discos assim memoráveis, né? Carlos Erasmo, por exemplo, de 71, é um disco que qualquer dia a gente vai postar algumas músicas pouco conhecidas,
mas muito bem feitas, muito rock and roll, muita gente boa que trabalhou com Erasmo nessa época. Erasmo gravou Sentado à Beira do Caminho, lá em 69. Então ele fez essa música com o Roberto e o Roberto deu para ele gravar. Essa música Sentado à Beira do Caminho, de 69, foi escrita pelo Erasmo e pelo Roberto, foi baseada numa música de 1968, do Bob Goldsboro, que é uma música que chama-se Honey, I Miss You. Eu vou deixar o link aí do vídeo com a letra. Vocês vão ver que lembra um pouquinho a música Sentado à Beira do Caminho. Não é a mesma música, não é uma versão, mas é uma música com a mesma temática aí do Sentado à Beira do Caminho. Vocês vão poder checar isso aí. A música fez um determinado sucesso, mas ela estourou lá em 1980, quando o Erasmo fez um Erasmo Convida, volume 1, que depois teve o volume 2, e nesse volume 1 ele convidou vários artistas brasileiros para montarem esse disco com ele. E ele chamou justamente o Roberto para fazer um dueto com ele na música Sentado à Beira do Caminho. A música estourou de sucesso e se tornou aí um grande marco aí na carreira dos dois cantando junto. Vocês vão poder checar isso aqui depois, lá no link dos vídeos, desse clipe que ficou para a história. Depois da década de 80, o Erasmo emplacou alguns sucessos que acabaram ficando muito conhecidos na sua carreira. Mulher, Sexo Frágil, por exemplo, é um sucesso. Em 81, depois, Mesmo Que Seja Eu, também de 82, fez um grande sucesso. Tem uma gravação assim lindíssima, estrondosa da Marina Lima, que fez em 84 no disco Full Gás, que foi assim, uma gravação maravilhosa da Marina. Depois, em 96, tem uma música que chama-se Do Fundo do Coração, uma música muito legal, muito gostosa, que o Erasmo fez em dueto aí com a Adriana Calcanhoto, mas eu fiz questão aqui de colocar um dueto que ele fez com a Fernanda Takai, que é a vocalista do grupo Patofu. Vocês vão poder checar aí o vídeo, uma voz doce da Fernandinha e aquela simpatia e aquele jeito de falar, de cantar meio conversando do Erasmo. Então ficou assim uma parceria muito legal. O Erasmo tem essa característica de colocar esse tipo de conversa, de diálogo nas músicas dele. Então, Erasmo aí produziu outros discos na década de 90, depois do ano 2000. O último trabalho do Erasmo em estúdio foi em 2019, um pouco antes aí da pandemia, em dezembro de 2019, de um disco que chama-se Quem Disse Que Eu Não Faço Samba. Então, como ele tem essa fama aí de roqueiro e de cantor romântico, ele lançou aí um disco com sambas. Então, o Erasmo sempre viajou um pouco aí no samba, também lançou um disco, um show que ele fez, somente chamado Lado B. Então, na verdade, somente com as músicas que não fizeram tanto sucesso, mas que ele considerava músicas assim boas, músicas que o público deveria ter conhecido. Então, ele deu esse presente aí aos fãs dele. Então, fica aqui a nossa postagem. Com certeza nós vamos voltar aqui falar do grande Erasmo Carlos, que não ficou na sombra do Roberto e acabou fazendo uma carreira brilhante. Todos os cantores, os grupos, as bandas de rock dos anos 80 o reverenciam Erasmo sempre que o encontram. Frejá, J Quest, pessoal lá do rock brasileiro. Então, fica aqui a mensagem, celebrando aqui os 80 anos
do tremendão Erasmo Carlos. Grande abraço a todos e até a próxima.